Nós vivemos dias onde há diferentes demandas, diferentes questionamentos, eles chegam até nós, e você, como pai, como mãe, como filho, como profissional, precisa responder a essas demandas. Só que não são demandas simples, não são perguntas óbvias para as quais você tem uma resposta pronta, é isso e acabou. Não, são dilemas. Dilemas que exigem de nós mais do que uma resposta pronta. Dilemas que exigem de nós uma postura. Uma postura que nos encoraje, que nos impulsione, que nos conduza a ambientes, a caminhos onde nós, de fato, acreditamos e entendemos ser o correto. Não apenas para nós, não apenas para você, mas para os seus filhos, para o seu cônjuge, para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, companheiros de trabalho. Nessa sociedade dos dilemas, nós temos muita pressa, muitas vezes, para manifestar a nossa opinião a respeito de todos os assuntos, especialmente nas redes sociais. Mas, nesta série de mensagens, a nossa ideia, a nossa motivação não é aqui oferecer respostas prontas e fáceis, superficiais, a respeito de temas difíceis. Não. Definitivamente não é a nossa ideia. A nossa ideia é olhar para a sabedoria bíblica, para sermos instruídos diante desses dilemas, a termos posturas saudáveis à luz daquele que nos fez, do Criador. E nesse sentido nós temos usado uma frase para começar as nossas reflexões, quero usá-la hoje novamente, do cantor Renato Russo. Ele, em uma de suas músicas, uma música chamada Índios, ele, em 1986, ele diz o seguinte: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Você deve conhecer essa música, uma música muito conhecida, tocada aí por todo aquele que brincou de aprender violão algum dia, né? Tocou as músicas da banda Legião Urbana porque são fáceis de serem tocadas, e essa música ela revela para a gente uma informação muito, muito interessante, que não tem a ver com 1986, tem a ver com a humanidade, tem a ver com o nosso tempo e com o tempo que nós vivemos. Se nos derem espelhos hoje para olharmos as nossas vidas, os nossos relacionamentos, veremos com certeza um mundo doente. Veremos um mundo terrivelmente adoecido. E, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, nós vivemos um tempo onde os relacionamentos eles são efêmeros e superficiais. Se você... o Danilo, vou pedir para o Danilo está por ali? Acho que para apagar a luz aqui, porque está muito claro aqui acho que prejudica um pouquinho a transmissão, né, Rubem? Mas, minimamente, para o pessoal... Obrigado, Miriane. Você, por mais que você não use, não seja um grande usuário das redes sociais, você tem pelo menos o WhatsApp, né, que já é uma rede social. E nessa rede social você tem muitos contatos, não necessariamente amigos, mas muitos contatos, vários e inúmeros relacionamentos. Esses relacionamentos, via de regra, salvo raríssimas exceções, eles são efêmeros
e superficiais. É ou não é? Você até manda figurinhas lá no grupo do trabalho, no grupo de amigos que se formaram há 10, 20, 30 anos atrás, dão risada a respeito de uma piadinha ou de outra, mas a verdade é que os relacionamentos são efêmeros e superficiais. Você tem 5.000 amigos no Facebook ou no Instagram, seguidores, 2.000, 3.000, muita gente. Todos esses relacionamentos, via de regra, efêmeros e superficiais. Esses relacionamentos, eles têm uma característica que chama a nossa atenção. Qual é? Esses relacionamentos, eles são marcados por uma busca incessante por satisfação imediata. Isso num relacionamento amoroso, conjugal, num relacionamento de uma amizade entre amigos, amigas. Esse relacionamento ele busca satisfação imediata. Quando essa satisfação imediata não é alcançada, ou quando ela não é nem possibilitada, você não vê chances disso acontecer, você simplesmente dá um passo para trás e se afasta dessa pessoa. Muitos relacionamentos efêmeros e superficiais, e todos esses relacionamentos com essa característica, busca por satisfação imediata. Ainda, esses relacionamentos, eles têm uma característica de uma busca extrema, uma preocupação com a aparência. E aqui não é a ideia sua de preocupar-se com a aparência em excesso antes de vir para um encontro como esse, por exemplo. Não é essa a ideia. Mas é a ideia de que o seu relacionamento com fulano, com fulana, pareça ser saudável. Então, você tem um namorado, tem uma namorada, você é casado, e você posta aquela foto maravilhosa no Instagram a respeito do aniversário de casamento de vocês, que aquela foto é linda, é maravilhosa, mas que expressa pouquíssima coisa. Você sai com seus amigos e fala, e posta lá algo como um happy hour com os amigos, sextou, uhul. E, na verdade, está todo mundo infeliz ali naquela mesa. Mas é uma característica, nós nos preocupamos com essa aparência, especialmente pensando em redes sociais. E pensando em redes sociais, uma sensação de solidão constante. 1.000 amigos, 2.000 amigos, se você abrir o seu smartphone agora aí, você acessa inúmeras pessoas assim, muito rápido. Mas no momento que você mais precisa, no momento onde você de fato precisa ter 2, 3, 5 amigos reais, verdadeiros, você se sente só. Essa é uma característica do nosso tempo, porque nós vivemos um tempo onde nós vivenciamos o utilitarismo nas relações. É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Este é um dilema da nossa sociedade. Este é um dilema do nosso tempo. Não que o utilitarismo nunca existiu. É claro que pessoas trataram outras pessoas como coisas, como bens ao longo da história. Mas, no nosso tempo especialmente, isso aqui está sendo imensamente intensificado. E eu gostaria que você pensasse comigo, e eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, rapidamente, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, falecido há alguns anos, onde ele diagnostica essa nossa sociedade, e ele fala que nós vivemos um tempo de uma modernidade líquida, um tempo onde nós vivemos um momento onde os valores cristãos eles já ficaram para trás, nós vivemos o que ele chama de pós-cristianismo. E analisando os relacionamentos, olha o que ele diz: os relacionamentos descartáveis são parte de uma sociedade líquida moderna, em que os laços interpessoais são frágeis e facilmente rompidos. A busca por satisfação imediata e a falta de comprometimento levam a relacionamentos efêmeros e superficiais, nos quais as pessoas estão constantemente buscando algo melhor. Então, se esse relacionamento aqui não me serve, em qualquer área, se ele não me serve, então eu risco, boto um xizinho nessa pessoa aqui e eu tento me relacionar com uma outra pessoa aqui. Se aqui não me servir também, eu boto um xizinho aqui e vou para uma outra pessoa, porque os relacionamentos são efêmeros, são superficiais, e eu estou constantemente buscando algo melhor. E ele conclui: essa dinâmica resulta em uma sensação de insatisfação
constante e dificuldade em estabelecer conexões profundas e duradouras. Você tem vários amigos e se conecta a eles nas redes sociais, mas relacionamentos profundos e duradouros, quantos nós temos? Quantos amigos você tem no dia difícil, naquele dia complicado, naquele dia difícil na sua história, você tem condição de entrar em contato com aquela pessoa e pedir ajuda? Ou simplesmente dizer que você precisa conversar e chorar um pouco, e desabafar um pouquinho. Você não vai fazer isso com qualquer pessoa lá das suas redes sociais, não é verdade? Você não vai simplesmente, eu tenho vários amigos aqui no Instagram, tem 1.000, 2.000 pessoas que me seguem aqui nessa rede social. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma, que qualquer uma vai poder me ouvir, porque são meus amigos. É isso que acontece? Claro que não. Este tempo que nós vivemos, que Zygmunt Bauman aponta para a gente aqui, é um tempo onde nós vivemos debaixo desse conceito chamado utilitarismo. Não é uma ideia, pura e simplesmente, é um conceito de fato. O utilitarismo, ele é uma maneira de ver o mundo. A origem dessa corrente filosófica se deu pela formulação de Jeremy Bentham, chamada de o maior princípio da felicidade. Segundo Jeremy Bentham, o utilitarismo é o maior princípio da felicidade. Olha só. E a sua continuidade foi estimulada por John Stuart Mill, que publicou a obra Utilitarismo em 1861. Não é coisa recente. Não é coisa recente. Olha só. Criado no século XVIII, defende que a única condição moral deve ser a busca da felicidade para o maior número de pessoas e que as ações são definidas como certas ou erradas a depender dos seus efeitos. Os fins justificam os meios. A depender dos seus efeitos, essa ação ou aquela outra ação é certa ou errada. É uma doutrina que avalia a moral e, sobretudo, as consequências dos atos humanos. Caracteriza-se pela ideia de que as condutas adotadas devem promover a felicidade ou o prazer, evitando assim as ações que levam ao sofrimento e à dor. Então, preste atenção no que esse conceito quer dizer para a gente. Parece que não tem nada a ver com a nossa vida aqui, mas eu vou dizer para vocês que todos, ou quase todos os nossos relacionamentos, eles são norteados por essa ideia. Os nossos casamentos têm sido norteados por essa ideia. As relações de vocês com os trabalhos de vocês, suas relações profissionais têm sido pautadas por essa ideia. Porque essa ideia diz o seguinte: se alguma coisa faz mal para você, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Se alguma coisa faz mal para você, se algo te desagrada, se isso aqui não faz bem para você, se o seu casamento não deixa você feliz, faz o seguinte: sai fora. Não é isso? Se esse amigo, se esse profissional que trabalha com você, ele faz com que você não se sinta bem, alguma coisa está errada, se afasta dessa pessoa. E nós passamos a olhar para algo que, por um ângulo de fato faz sentido, nós começamos a fazer com que isso paute a nossa vida, todas as nossas decisões, porque nós estamos em busca de felicidade ou prazer, de uma forma extremamente utilitarista. E aqui, gente, vem algumas expressões, você já deve ter ouvido, dessa onda coach, que é assim, águia voa com águia, e não com galinha. E aí, o que você precisa fazer? Porque você se torna um adepto disso aqui sem saber, você começa a pensar assim: eu preciso andar com pessoas que vão acrescentar algo para mim. Eu preciso andar com pessoas que vão agregar valores para mim. Tem um ditado chinês, tem um provérbio chinês que diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, você precisa andar com gente boa para que a sua média aumente. Você precisa, em busca de felicidade ou prazer, ir atrás de... Se você é águia, você precisa voar com águia. Se afaste das galinhas. E quando você ouve isso, gente, faz sentido no primeiro momento. Faz sentido no primeiro momento. O problema é que isso é completamente contrário à sabedoria bíblica. Completamente em oposição ao que Jesus nos ensinou e viveu. Jesus não nos ensina uma relação utilitarista, senão ele não teria
dado a vida dele em favor da humanidade, porque ninguém merecia. Jesus não estava visando nenhum tipo de utilidade ali, no sentido relacional. Ele estava fazendo a vontade do Pai, entrando na história, morrendo por pessoas que não mereciam. Agora, diante desse questionamento, desse dilema, tem uma música da nossa cultura, de um cantor chamado Lenine, chamada Paciência. E tem um cantor cristão, Marcos Almeida, que regravou essa música recentemente, ficou muito legal. Ouçam. E olha o que ele diz nessa música. Presta atenção. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Eu finjo. Gente, essa frase aqui é fantástica. Por quê? Porque eu não consigo, na verdade, ter paciência com vocês. Vocês também não conseguem ter paciência comigo. Se vocês vierem aqui hoje e eu falar muita abobrinha aqui, vocês vão dizer o seguinte: eu não tenho paciência para ouvir esse cara. Semana que vem eu não volto. Eu não tenho paciência para estar numa comunidade cristã, ou nessa, ou em qualquer outra. Eu não tenho paciência para ouvir alguém falar. Nós não temos paciência com ninguém, na verdade. Porque nós somos hiperindividualistas e nós somos utilitaristas nas nossas relações. Então, o que nós fazemos, assim como Lenine, nós fingimos ter paciência. Nós fingimos ter paciência. O mundo vai girando cada vez veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Eu gostaria que você pensasse no seguinte aqui nessa manhã, para a gente seguir a nossa conversa. A questão de não ter paciência, a questão de nós termos relações utilitaristas, a questão de você querer caminhar com pessoas, muitas vezes, que podem beneficiar você de alguma forma. Isso expressa não que você tem simplesmente tomado atitudes e decidido em alguma direção no decorrer da sua história. Isso expressa que existe algo, uma cultura, que tem moldado você, e não é a sabedoria bíblica, não é a verdadeira história a respeito de nós. Quando nós percebemos que nós tratamos as pessoas com base em uma relação utilitarista, com uma relação de consumo. Você consome bens, você consome um carro, você consome alimentos e você também consome pessoas. À medida que elas não servem mais para você, você as descarta. Gente, eu não estou falando de alguém que mora lá não sei na onde, de alguém que tem uma moral assim duvidosa. Não, eu estou falando de nós. Nós aqui somos assim. Nós somos assim. Nós tratamos as pessoas conforme elas nos retribuem, com base em uma relação utilitarista. Esse é um dilema da nossa sociedade. Porque nós queremos amadurecer, nós queremos crescer, nós queremos tratar melhor aqueles que vivem em uma relação vulnerável, nós queremos ser mais amorosos, nós queremos cuidar daquelas pessoas que precisam de ajuda, sim, socialmente, mas nós não conseguimos, na verdade. Existe um nó aqui, existe um dilema, porque, na real, eu só penso em mim. Eu só penso em mim. E eu só ajudo alguém até o ponto em que essa ajuda não me atrapalha. E quero me garantir que alguém vai estar filmando e tirando foto também do que eu estou fazendo. Porque, na realidade, eu não estou pensando em ninguém além de mim. Eu finjo ter paciência. Eu finjo me importar com as pessoas. Esse é um dilema da nossa sociedade. Esse é um dilema do nosso tempo. E você vai dizer assim: sim, Carlos, mas eu sou diferente. Eu tenho valores. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi na igreja que eu frequentava desde criança, e eu tenho valores, eles são muito sólidos. Eu quero mostrar para você um desenho aqui que eu já mostrei semana passada. Eu quero que você preste muita atenção nessa imagem, nesse gráfico. Imagina que isso aqui é um rio forte, de uma correnteza forte. Este rio é a nossa cultura, ok? A nossa cultura é uma cultura hiperindividualista, e uma cultura
que nos encoraja a termos relacionamentos descartáveis. Ela nos encoraja a termos relacionamentos utilitaristas. Mesmo que essa, de repente, isso não seja algo que você gosta, que você admira, você vive nessa cultura aqui, nessa correnteza forte que leva todas as coisas. O que você joga aqui é levado pela correnteza. Se você cair aqui e você não souber nadar, você não se agarrar, você vai ser levado por essa correnteza. Essa correnteza é uma sociedade hiperindividualista de relacionamentos utilitaristas. Agora, você diz assim, não, mas eu tenho os meus valores. Imagina que essas bolinhas sejam bolinhas de ping-pong. Se você já segurou uma bolinha de ping-pong, você sabe que ela é muito leve, muito leve. Imagina que essas bolinhas são os seus valores. Você não quer tratar as pessoas conforme a utilidade delas para vocês. Você quer tratar essas pessoas como elas merecem ser tratadas, como imagem e semelhança do Criador, conforme a sabedoria bíblica nos instrui. Você quer tratar essas pessoas com amor. Aquelas pessoas que não têm nada para oferecer para você, você quer tratá-las da mesma forma como você trata as outras pessoas. Você quer fazer isso, porque este é um valor para você. Você quer respeitar as pessoas, você quer ouvir o que elas têm a dizer antes de emitir a sua opinião. Você não quer simplesmente jogar sobre elas um fardo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, a respeito das coisas que você odeia. Você não quer fazer isso, porque você quer proteger essas pessoas. Esses são os seus valores. Mas preste atenção o que acontece quando os nossos valores eles caem diante da correnteza cultural na qual nós estamos inseridos. Eles caem nessa correnteza, essa correnteza é essa sociedade hiperindividualista de relacionamentos utilitaristas. Simplesmente, os nossos valores, eles são levados pela correnteza. Aí você vai dizer, não, mas comigo é diferente. Não é diferente. Os nossos valores são levados pela correnteza cultural na qual estamos inseridos. Então, qual a solução? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos de valores melhores? Eu não acho, sinceramente. Eu acho que todos nós aqui temos valores o suficiente saudáveis para que nós tenhamos relações saudáveis uns com os outros, eu acho. Mas por que muitas vezes isso não acontece? Porque a correnteza cultural simplesmente leva os nossos valores como um rio caudaloso levaria bolinhas de ping-pong. Nós precisamos de uma correnteza mais forte. Nós precisamos que a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo seja mais forte do que a visão cultural que nos é exposta o tempo todo. E nesse sentido, como devemos nos posicionar? Como você tem se posicionado nos seus relacionamentos? Como você tem se posicionado com relação àquelas pessoas que de repente não concordam com você? Você, nos últimos anos, viveu, assim como eu, essa polarização de opiniões no país. E essa polarização, ela se deu em virtude de política, mas ela acabou abrangendo uma série de áreas. Na verdade, uma série de outras, de sub-opiniões, elas estão linkadas com a sua opinião política. E aí, você não quer odiar quem pensa diferente de você. Você não quer matar essa pessoa, literalmente. Mas você acaba matando, sim, no seu coração. Porque ela votou no extremo oposto de quem você votaria. Por que você faz isso? Eu não acho que você seja um homicida, uma homicida. Mas existe uma correnteza que tem nos levado, que tem levado os nossos valores. Jesus nos ensinou a amar o próximo, mas nós temos odiado o próximo, porque ele não serve para a gente. A opinião dele é odiável. E por isso eu me afasto dele porque ele não serve mais para mim. Como que nós devemos nos posicionar diante desse dilema? E ainda, será que a fé tem algo a dizer a respeito disso? Porque talvez você diga assim, Carlos, eu estou aqui nessa comunidade cristã, vim aqui hoje fazer uma visita, mas minha opinião política, a maneira como eu vejo o mundo, não tem nada a ver com a minha fé. Não tem nada a ver com a minha fé. Eu quero dizer para você que a sua fé é aquilo que norteia todas as suas decisões. É aquilo que norteia todas as suas decisões. Eu quero convidar você a olhar comigo
para a primeira carta de João. João, ele escreve algumas cartas, e a primeira delas, ele escreve lá no finalzinho da sua Bíblia, quando você chegar em casa você pode conferir. Ele escreve para um grupo de pessoas que está sendo levado pela correnteza da cultura local. A cultura local está levando as opiniões, os valores sólidos e firmes daquelas pessoas, de forma que aquelas pessoas têm se perdido no desenvolvimento da sua vida, no seu relacionamento com Deus e uns com os outros. Então, João escreve um texto que serviu para aquelas pessoas há mais de 2000 anos atrás, e também é muito útil para nós hoje. Olha o que João diz na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do verso 7, aqui na Nova Versão Transformadora, NVT. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo, que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, e vocês também a demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quero destacar aqui com vocês, essa palavrinha princípio não tem a ver aqui com começo, pura e simplesmente, mas a ideia de João é lembrar a mim e a você de que, desde o princípio, ele está fazendo, quando ele usa essa expressão, ele está fazendo referência a Jesus. Se você voltar na primeira carta, no primeiro capítulo dessa carta, no versículo 1, ele começa a dizer que existia desde o princípio alguém a quem ouvimos, a quem vimos e a quem apalpamos, a quem tocamos. Para João, a verdade absoluta não é um conceito. Para João, a verdade absoluta a respeito de todas as coisas não é uma utopia. Para João, discípulo de Jesus, a verdade absoluta a respeito de tudo é uma pessoa. É uma pessoa. Então, ele está dizendo, eu não estou escrevendo para vocês um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. A palavra mensagem aqui é a palavra logos no grego, que tem a ideia de expressar verdade absoluta. Tem a ideia de expressar sentido para a vida. Olha o que João está dizendo. É a mesma verdade absoluta que vocês ouviram antes. Aquele que vocês ouviram, viram e apalparam. João está dizendo o seguinte, olha, existe uma verdade absoluta, existe um valor inegociável, e esse valor não é as nossas opiniões, ou não são as nossas opiniões. Este valor, na verdade, é uma pessoa. Ele é a verdade absoluta, ele é o valor absoluto. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou, Jesus, e vocês também a demonstram, pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Essa palavra luz tem lá no versículo 5 do capítulo 1, e essa expressão é a expressão chave para nós entendermos a primeira carta de João, onde João diz, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Quando nós pensamos nos nossos relacionamentos, você vai dizer assim, Carlos, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa, você não conhece a vida que eu tenho levado e essas pessoas que me cercam, eu preciso tratá-las com certa utilitariedade. Obrigado. E por que eu preciso? Porque eu preciso buscar felicidade, eu preciso buscar o meu prazer. E se eu não fizer isso, essas pessoas vão deitar em mim. Mas eu quero dizer para você que essa é a sua opinião. E quando nós estamos diante de dilemas, nós precisamos escolher qual opinião ou qual base de fundamento vai nortear as nossas escolhas. Por exemplo, nós estamos aqui em dezenas de pessoas. Se eu perguntar para vocês aqui sobre um assunto difícil, um dilema da nossa sociedade, cada um de nós aqui vai ter uma resposta, uma opinião diferente, não é verdade? E está tudo bem. Todos nós somos diferentes, temos um pano de fundo de uma história diferente, está tudo bem cada um de nós ter uma opinião. Agora, quem vai desempatar isso?
aonde nós vamos recorrer? O que João está dizendo é o desempate. A verdade absoluta é Deus. Ele é a luz e nele não há escuridão alguma. No versículo 9 ele continua: se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Amigos, amigas, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês, vocês não são melhores e nem piores do que eu. Somos iguais. Mas por algum motivo, na correria desse utilitarismo relacional, nós passamos a tratar as pessoas como se elas fossem inferiores ou superiores a nós. E quando isso acontece, muitas vezes nós dizemos: não, eu entendi, Carlos, eu estou na luz. Eu encontrei a verdade. Eu encontrei a verdade a respeito da humanidade, a respeito de mim, da minha família, de quem eu sou. Mas João está dizendo que se você acha que encontrou a verdade, se você acha que encontrou a luz, mas odeia seu irmão, então você não encontrou essa luz. Você ainda está na escuridão. A palavra odiar aqui, ela tem um significado interessante. Odiar alguém sem justa causa. Porque ele poderia, porque existem outras expressões no grego para o ódio com justa causa. Não que ele seja permitido e está tudo bem você odiar alguém se houver justa causa, não é essa a ideia. Mas o que João está dizendo aqui é que esse ódio aqui é um ódio ainda sem justa causa. Ele não é nem merecido. Mas numa sociedade guiada pelas correntezas culturais, nós odiamos as pessoas mesmo que elas não mereçam. Porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a gente. Eu odiar você não tem a ver com você. Tem a ver com eu, Carlos, ser uma pessoa hiperindividualista e com relacionamentos descartáveis, que só fazem sentido para mim à medida que eles me servem. Aí eu pergunto para você, nesse seu desenvolvimento de relacionamentos reais, virtuais, como você tem se comportado? Como que você tem desenvolvido esses relacionamentos? Se você olhando, fazendo um pente fino aí a respeito da sua vida, da sua história, você percebe que tem odiado pessoas de forma imerecida, pessoas simplesmente que têm uma opinião diferente de você, pessoas simplesmente que votaram num candidato político diferente do seu, pessoas que torcem para um outro time de futebol, pessoas que preferem um outro sabor de sorvete e você as odeia mesmo assim. Eu preciso dizer para você, não que você está errado, não é esse o ponto aqui. O que eu quero dizer para você é que você tem sido conduzido por uma sociedade, por um rio, por uma correnteza forte, e não são os seus valores. Quem tem conduzido a mim e a você, se nós ainda odiamos nossos irmãos e irmãs feitos à imagem e semelhança de Deus, assim como nós, isso mostra, isso significa, isso é um sinalizador de que é a nossa cultura que tem norteado as nossas vidas e não os nossos valores. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. A palavra aqui usada para amor é a palavra ágape, que significa amar sacrificialmente. Quem ama sacrificialmente não é um amor fingido, não é um amor assim de palavras, não é simplesmente um discurso. Quem ama seu irmão sacrificialmente permanece na luz. Permanece, essa palavrinha permanece, ela se repete muito em João, tanto no Evangelho quanto nas cartas. E ela significa, além de permanecer, significa habitar, morar. Quem ama sacrificialmente seu irmão habita na luz. E luz, para João, ele está falando de quem? De Deus. João 1,5. Deus é luz, nele não há variação, não há escuridão nenhuma. Então, na cabeça de João aqui é o seguinte: quem ama sacrificialmente o outro, vive, habita na verdade. Habita no valor absoluto em Deus. Uma pessoa
que entrou na história para dar sentido para as nossas histórias e não leva outros a tropeçar. A palavra tropeçar aqui tem o significado de um dispositivo para capturar algo vivo, uma armadilha. Não é simplesmente você, com suas opiniões, acabar fazendo mal para outra pessoa, não é isso. É você intencionalmente fazer mal a alguém. Por quê? Porque você quer simplesmente? Porque você odeia essa pessoa assim, obstinadamente? Eu acredito que não. Mas porque existe uma correnteza cultural, hiperindividualista, que tem moldado as nossas ações e o nosso comportamento ao longo da nossa história. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. E ele conclui: não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Gente, olha que interessante. Quando nós estamos numa correnteza, num rio, de correnteza forte, não sei se você já teve a experiência de cair num rio com uma correnteza muito forte. E se você sabe nadar pouco, não tem muita habilidade na água, você deve ter sofrido muito. E esse rio forte, essa correnteza leva você não tem muito controle. Você não consegue virar o seu corpo para onde você quer, você não consegue se segurar. O rio, ele te leva com uma força incrível. E você não sabe para onde vai. Por quê? Porque não são os valores seus que estão conduzindo a sua história, mas é uma narrativa cultural. Olha o que João está dizendo. Quem vive dessa forma, quem não vive na luz, quem não vive em Deus, quem vive a partir de outros conceitos, de outras narrativas, por mais incríveis que essas narrativas sejam, não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Não sabe. Vamos falar sobre aborto. Um assunto tão difícil e caro para todos nós enquanto humanidade. Quando eu não tenho uma correnteza forte norteando a minha vida, qualquer opinião é opinião. Eu não sei para onde eu vou. Sei lá, talvez aqui eu seja a favor. Mas se depender eu sou contra. Depende muito da circunstância, né? Não podemos falar assim com muita pressa. Por que a gente fica nessa? Porque estamos sendo levados por uma correnteza cultural que está dizendo para nós o que nós devemos fazer. Nós não sabemos para onde ir, pois nós não estamos de fato habitando na luz. Na luz. C.S. Lewis, escritor irlandês, ele diz o seguinte: amor não é apenas um sentimento. É uma decisão diária de se comprometer com alguém. E ele não está falando aqui de um relacionamento conjugal, ok? Mesmo nos momentos difíceis, e de escolher colocar o bem-estar do outro acima do seu próprio. Gente, nós estamos diante de uma bifurcação. Nós aqui temos valores. Eu não tenho dúvida dos seus valores, mesmo que você não tenha crescido numa comunidade cristã, provavelmente valores cristãos estavam dentro da sua família e você acabou crescendo, aprendendo a respeito desses valores. Agora, nós estamos diante de uma bifurcação. As nossas decisões, elas serão norteadas por nossa cultura? O que nós acreditamos que é certo ou errado a respeito de aborto, a respeito de legalização das drogas, a respeito de vários dilemas que a nossa sociedade enfrenta hoje, onde nós vamos recorrer? Quem vai ser o nosso fator de desempate? Onde nós vamos nos agarrar? Na nossa cultura, que é hiperindividualista, relativista, de relacionamentos descartáveis, ou de fato nós vamos nos apegar naquele que é luz e onde não há variação, sombra alguma. Se isso acontecer, o nosso olhar para o próximo, ele começa a mudar imediatamente. Porque você, por mais que seja diferente de mim, por mais que você pense completamente diferente de mim a respeito de inúmeros assuntos, você é meu irmão, é minha irmã.
E Jesus me ensinou a amar você. Jesus me ensinou a dar a minha vida por você. Mas essa é a correnteza da verdadeira história da humanidade exposta na sabedoria bíblica. A correnteza do tipo, você me serve enquanto você me serve, é da nossa cultura. E aí, diante desse dilema, qual será a nossa postura? Eu quero mostrar para vocês aqui uma história que está exposta em toda a sabedoria bíblica. E eu quero dizer para você que essa história é a história, a partir desse diagrama que eu vou explicar para vocês, essa é a história que deve moldar a minha e a sua vida. Não tenha dúvida, alguma cosmovisão, alguma visão de mundo, alguma história molda a sua história. De onde você tira as decisões mais importantes a respeito da sua vida. De onde você tira os princípios mais importantes da sua história, da história da sua família, é de uma história que norteia e que molda você. A sabedoria bíblica tem uma proposta de ser essa história que molde toda a nossa vida. Esse primeiro símbolo do diagrama fala para a gente a respeito da criação. É uma seta para baixo que fala a respeito de um Deus que não precisava fazer isso, mas veio na minha e na sua direção para nos criar amorosamente, para que tivéssemos um relacionamento perfeito com Ele, perfeito uns com os outros, perfeito com a criação, para que soubéssemos tratar uns aos outros em amor, não baseados na utilidade de cada um para com a gente. Deus nos fez de uma forma incrível, perfeita, e quando Ele olha para tudo que Ele fez, para toda a criação, Ele diz, no padrão dEle, que tudo era muito bom. Muito bom. O que Deus fez era muito bom. Mas a sabedoria bíblica diz para a gente também, em Gênesis 3, que algo deu errado com a humanidade. Algo deu errado. E não tem a ver com partido político. Não tem a ver com sermos de um país A, B ou C. Não tem a ver com os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Não tem a ver com os conflitos entre Israel e Palestina. Algo deu errado com a humanidade. A Bíblia chama isso de pecado. O pecado é a desconexão do ser humano para com Deus. Pecado não é eu, Carlos, tocar esse copo ou não. Se eu tocar, eu pequei. Se eu não tocar, então eu não pequei. Não. Pecado é uma condição. Nós somos pecadores. Nós fomos concebidos em pecado. E essa desconexão é uma catástrofe. Nós estamos desconectados da vida, da verdadeira vida. E quando isso acontece, coisas terríveis acontecem em nós e com as pessoas que nós amamos. Os nossos relacionamentos passaram a ser descartáveis. Você tratar alguém como se ela fosse um copinho desse aqui, ó. Esse copinho aqui tem a sua utilidade, certo? É muito útil, é muito útil. É facinho de descartar, ele vai para um trabalho de reciclagem, ele é muito bacana. Mas, depois que eu tomei água aqui nele, ninguém mais vai usar. É ou não é verdade? Ninguém mais vai usar, ele vai para o lixo. Então, ele me serve por pouco tempo. Por que eu, às vezes, trato você, uma pessoa incrível, uma pessoa complexa, uma pessoa cheia de habilidades, feita à imagem e semelhança do Criador, porque eu trato você como eu trato esse copinho? Porque o pecado fez isso comigo. O pecado me tornou insuficiente nas minhas relações. A boa notícia é que Deus não nos abandona na nossa miséria, Deus não nos deixa no pecado. Ele promete, a partir de Abraão, e essa seta para frente fala para a gente a respeito da missão do povo de Deus em Abraão, a partir de Gênesis 12, quando Deus chama um homem chamado Abraão, um pecador como eu e você, para que dele surgisse uma nação, para que dessa nação surgisse alguém que um dia seria luz para todas as nações. E esse alguém é Jesus, e esse símbolo fala da cruz. A cruz é o que marca a vida dos discípulos e das discípulas de Jesus, porque a cruz é a resposta de Deus para o X. A cruz é a resposta de Deus para o pecado. Nós estávamos terrivelmente
afastados de Deus, daquilo que é bom, expostos apenas daquilo que é ruim, a relacionamentos ruins, a relacionamentos utilitaristas, a relacionamentos descartáveis. Esse era o nosso fardo. Mas Deus entrou na história e Ele deu uma resposta para a morte. Jesus tornou novas todas as coisas. E o outro símbolo fala para a gente a respeito da missão da igreja, essa outra seta para frente, o novo Israel, e esse A simboliza a nossa comunidade local, Ático. Nós somos esse povo em missão, que compartilha agora não mais as novidades a respeito do pecado. É fácil, né? Você ser um mensageiro do caos, não é verdade? Você chegar e falar assim, esse Brasil não tem jeito. Olha quanta corrupção, olha esses valores, olha esses homicídios, olha esses roubos, olha esses furtos. É fácil fazer isso. Você simplesmente diagnostica fatos. É o que a gente faz quando a gente olha para esse X aqui do diagrama, para o pecado. Mas a minha missão e a sua, como discípulos de Jesus, não é olhar mais para o pecado, é olhar para a cruz de Cristo e para a nova era que ela inaugurou. Nós somos agora mensageiros de um novo tempo. Isso significa que você não precisa mais tratar as pessoas como elas merecem. Você não precisa mais tratar o seu pai e a sua mãe como eles merecem. Você não precisa mais tratar os seus filhos como eles merecem. Você não mais está preso no utilitarismo do pecado. Você está livre porque Jesus não nos tratou como nós merecíamos. Faz sentido? Jesus não tratou você como você merecia. Jesus entregou a vida dele na cruz. Jesus foi morto, foi esmagado na cruz do Calvário, porque ele não nos tratou como nós merecíamos. Ele nos tratou de uma maneira diferente, com um amor sacrificial, e Ele convida a mim e a você, discípulos dele, a fazermos o mesmo. Quando nós tratamos as pessoas como elas merecem, quando nós ainda vivemos sob a ótica do águia com águia, galinha com galinha, nós ainda estamos vivendo sob o fardo do pecado. Quando você insiste em odiar imerecidamente alguém, porque essa pessoa tem uma opinião diferente da sua, você ainda está vivendo sob os pesados ritmos do pecado. Agora, quando você acolhe o que Jesus fez por você, quando você é acolhido pela graça, você começa a tratar as pessoas com base em outro ritmo, os leves ritmos da graça de Jesus. Não merece, ninguém merece, eu não mereço, minha esposa, meus filhos não merecem, mas o merecimento nunca foi o ponto, porque o valor do relacionamento baseado naquilo que Deus fez em nós é pautado na graça, e a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecemos. Até quando, Carlos? Até quando? Durante uma semana? Durante um mês? Até o final desse ano eu consigo. Até quando? O último símbolo fala, até que Ele venha, até que a casa esteja cheia, até que Jesus venha e torne novas todas as coisas definitivamente, até que o reino de Deus seja totalmente manifesto e perceptível. Até lá, eu convido você a, diante desse dilema, ter uma postura, não uma opinião. Ninguém está falando em opinião. Tenha uma postura de ser moldado pela história que a Bíblia conta a seu respeito, e não pela cultura do nosso tempo. E você pode dizer assim, mas Carlos, eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu já estou odiando. Quando eu vejo, já tuitei. Quando eu vejo, já mandei um áudio de 10 minutos xingando. Eu sei. Porque o salmista diz a respeito de nós, que Deus sabe da nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó. Nós não somos bonitinhos, cheirosinhos. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. E você não surpreende Deus com isso. Deus, Ele ama você, apesar de você ser assim. Agora, Jesus conseguiu dizer sim para o Pai. E Ele me convida e convida você, a partir dos méritos dEle, a vivermos uma nova vida. A vivermos diante desse dilema com uma postura diferente.
Diante disso, o que a gente pode levar para casa? Diante dessa conversa, o que nós podemos pensar e repensar durante essa semana? Eu quero convidar você a pensar comigo. Primeiro, lembre-se, Deus é luz. Nele reside toda a verdade a respeito de todas as coisas. Mas é relativo, Carlos. Eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar naquilo. A sabedoria bíblica diz para a gente que Deus é luz. Diante dos dilemas da sociedade, guerras, opiniões conflitantes a respeito de diversos assuntos, onde eu devo recorrer? Eu devo recorrer a Deus. Ele conta a verdadeira história a meu respeito. De onde eu vim, para onde eu estou indo. Por que Deus é luz? Porque Jesus entrou na história. Ele morreu, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Jesus deu o nó no maior dilema da humanidade. Por isso, Deus é luz. 2. Assim como Jesus, não trate as pessoas com base naquilo que elas têm para lhe oferecer. Gente, eu sei que isso aqui é uma impossibilidade. Mas o Espírito Santo capacita você a viver essa vida. Mas Carlos, fulano merece um tapa, merece a minha indiferença, merece o meu ódio. Eu não tenho dúvida a respeito da sua conclusão a respeito de fulano, eu não tenho dúvida. Mas o que Jesus me convida a fazer, e convida você a fazer, é aquilo que Ele fez com a gente primeiro. Nos tratar a partir do amor sacrificial e da graça e não do merecimento. Por último, ame a ponto de compartilhar o que Jesus está fazendo em sua vida com seus amigos e familiares. O nível mais profundo do amor não é o abraço. O nível mais profundo do amor não é você simplesmente falar do amor para alguém. Não é você chorar quando você vê um vulnerável, um morador de rua passando necessidade, passando frio. Não é esse o nível mais profundo do amor. O nível mais profundo do amor é quando na entrada de um deserto, pessoas estão entrando ali e vão passar dias naquele local, diante de perigos, diante de frio, diante de calor extremo. Você, em vez de simplesmente dizer, vai por ali porque eu acho que é melhor, você diz, eu vou com você. Eu vou com você. Eu vou mostrar o caminho para você. Eu vou passar calor e frio com você. Eu vou viver, eu quero compartilhar da minha jornada com você. Porque eu não quero simplesmente discursar a respeito do amor. Eu quero compartilhar do amor com você. Eu quero desafiar vocês. Durante a semana, vocês se conectam com inúmeras pessoas. Colegas de trabalho, vizinhos, colegas de momentos de lazer. Vocês têm inúmeras pessoas com quem vocês se conectam. Eu quero desafiar vocês a intencionalmente compartilhar somente do que Jesus está fazendo na sua história. Não precisa falar do que Jesus está fazendo na história de fulano, de Beltrano. Conta o que Jesus está fazendo na sua vida. Compartilhe o que Jesus está fazendo na sua vida. Por quê? Porque Deus é luz. Deus é luz. Em vez de tratar alguém com indiferença, com ódio imerecido, trate essas pessoas com amor sacrificial. Dê um pouquinho do seu tempo. Gaste um pouquinho da sua energia. Gaste um pouquinho da agenda da sua semana para compartilhar daquele que entrou na história para mudar completamente a nossa história, para que os nossos relacionamentos não fossem utilitaristas. Vamos orar? Deus de graça, nós reconhecemos nessa manhã que muitas vezes, na maioria das vezes, nossos relacionamentos, eles são sim baseados na utilidade. Eles são baseados em fundamentos, Deus, que dizem respeito ao que as pessoas têm a nos oferecer.
Nós não temos paciência, Pai, com quem pensa diferente de nós. Nós fingimos ter paciência muitas vezes. Mas Deus, nesta manhã, nós queremos que o Senhor nos ajude, nos capacite a não mais sermos moldados pela cultura hiperindividualista, de relacionamentos descartáveis, mas que nós passemos sim a ser moldados pela história que o Senhor conta a nosso respeito, vivendo relacionamentos que o Senhor nos convida a viver, com base no amor que o Senhor demonstrou para com todos nós, um amor não fingido, um amor não de discurso, mas um amor sacrificial, um amor que nos amou até o fim, dando a sua própria vida em nosso favor. Deus, que essa história nos molde profundamente e eternamente para a honra e glória do seu nome. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.